Bora falar de futebol, bora falar do que você pediu, do que você sugeriu. Foi muito legal a participação de todo mundo no vídeo anterior, colocando um comentário sobre o que queria ouvir, dando opinião, dando sugestão. Eu fiquei muito contente. E antes de entrar no assunto que o Sniper Baiano sugeriu lá nesse vídeo, obrigado, Sniper Baiano, eu vou agradecer a galera que participou, né? Que deixou o comentário lá. O Vitor Neves, o Matheus Nascimento, João Damasceno, Vitor Almeida, Lucas Ferraroni, Laerte Nascimento, Portal Plays, Daniel Gori, o João Franciante ou Fruciante, agora John Fruciante, acho que é. Minha letra não é muito legal. Cauê Santana, professor Oscar Paiva, Moisés Teixeira sempre participando, Marcelino Dano, Matheus Milan, Claudete Prando, Thalisson Paz, Edilson Costa, Gustavo Souto, Vidigal Martins, Edu Mendonça, Fernando Portes, Vitor NS, Gui Santos, Natan Lima, Júnior Nogueira, Edinardo Guerra, Eliana Gomes, William Rocha, valeu demais pelas sugestões. Bora falar de futebol então? O Sniper Baiano levantou um tema interessante sobre o futuro do calendário brasileiro, o futuro do calendário do campeonato nacional, e eu resolvi me aprofundar um pouquinho também em relação ao futuro do calendário da Conmebol como um todo. Por quê? Porque quando você mexe num calendário de uma confederação, ele geralmente tem que se adaptar também ao calendário da Conmebol, da confederação no caso, falando aqui de América do Sul. Então eu dei uma olhada nos países da América do Sul. Será que dá para utilizar o modelo europeu? Vamos falar disso. Para começar, os estaduais eles têm regulamentos diferentes, né? Alguns estaduais precisam de mais rodadas, outros precisam de menos rodadas, enfim, cada um tem a sua necessidade para que seja encerrado ainda nessa temporada. Então vamos pensar no seguinte, vamos pensar que os estaduais ficaram de lado, viraram uma discussão para talvez num próximo ano, ou para deixar sem campeão, enfim, vamos deixar de lado para simplificar um pouco mais a dificuldade, é curioso até dizer isso, né? Simplificar a explicação da dificuldade que teria o Campeonato Brasileiro se já se iniciasse dentro do que prevê a CBF, do dia 13 de maio ao dia 6 de dezembro. É uma previsão bem otimista e eu acho que não será cumprida. Mas vamos trabalhar com a ideia otimista de que sim, essa previsão será cumprida. São 11 rodadas realizadas em dias úteis, famosas quartas-feiras, quintas-feiras, e 15 sem compromissos, tá? 15 que podem ser utilizadas justamente para Sul-Americana, Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. Olha só, Sul-Americana e Copa Libertadores da América podem sim acontecer na mesma data, porque não existe mais aquela possibilidade de uma equipe disputar na mesma temporada essas duas competições. Então as datas não envolvem clubes iguais, né? Não envolve um jogo na Sul-Americana com o mesmo jogo em que acontece com o mesmo time que disputa a Copa Libertadores da América. Eu estou olhando as anotações porque tem coisa pra caramba aqui para falar. Além dessas 11 datas que a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana necessitam nessa temporada, também há a Copa do Brasil, que precisa de mais 10 datas. Ou seja, estamos falando de 21 datas envolvendo essas competições para 15 datas livres dentro do período do Campeonato Brasileiro. Inviável, impossível. Matematicamente impossível. E se for falar em termos de desgaste dos jogadores, se fosse literalmente o número certinho, também seria absolutamente impossível. Brasileirão com turno único seria uma possibilidade? Olha só, livraria 19 datas. Você tiraria 19 jogos, 19 rodadas, melhor dizendo, do Brasileirão. 8 em finais de semana e as 11 que são realizadas em meio de semana. Somando a outras 15 que já estão liberadas. 34 datas para 21 compromissos. Parece interessante? Pode parecer. Mas ao mesmo tempo, olha só, o calendário tem de ser preenchido também. Imagina o tamanho do buraco que geraria nos finais de semana, nos meios de semana, os meios de semana um pouco menos, mas principalmente nos finais de semana, buracos enormes no dia a dia do futebol. Mudaria muito, totalmente, a forma de acompanhar o futebol nesse ano. O calendário ficaria muito mais remendado do que propriamente
adequado do que propriamente interessante. Então, talvez seja muito mais interessante pensar no modelo europeu. Olha só, segundo ponto, hein? O modelo europeu permitiria que o Campeonato Brasileiro começasse em agosto, algo muito mais possível do que um início no começo de maio, tendo em vista a pandemia. Olha só, peguei aqui dados da Premier League, tá? A Premier League 18-19, ela começou no dia 12 de agosto e até dia 29 de dezembro ela realizou 20 rodadas. 20 rodadas foram disputadas na Premier League, nesse período de 12 de agosto a 29 de dezembro. Foram 18 em finais de semana e 2 em meio de semana. 2 em meio de semana. E dentro desse período, houve a disputa, por exemplo, da primeira fase, simplesmente, da Champions League e também da Liga Europa. Foram 6 datas utilizadas pelas competições internacionais. As outras datas poderiam ser utilizadas pelos torneios nacionais. Você tem aí, olha só, pensando em 18 meios de semana livres que estão disponíveis, as competições internacionais teriam utilizado apenas 6. Se você projetar isso para a temporada 2021 da Conmebol. E aí, olhando para isso, 2 rodadas já foram disputadas. Da Copa Libertadores da América, por exemplo, outras 4 datas só seriam necessárias. Olha só como deixaria o calendário mais tranquilo, podendo utilizar muito os finais de semana e menos os meios de semana, e adaptar um equilíbrio, sem grandes buracos, em meio a esse ajuste. De fim de semana, nenhum buraco. Olha só que interessante. E aí, se você parar para olhar, as competições nacionais na América do Sul, elas realmente são competições que talvez necessitem disso para se encerrar, para se concluir. Olha só, na Colômbia são 46 datas fixas para o Apertura e para o Clausura. Só foram 7 rodadas disputadas até agora. E tem mais 10 datas na Copa Colômbia, que envolvem os times da primeira divisão, e elas não foram disputadas. Olha só, estou falando isso só do calendário nacional. São 56 datas no calendário nacional. No Paraguai, muito parecido, 44 datas. 7 somente foram disputadas, 11 para a Copa Paraguai, envolvendo os times da primeira divisão. Também não se iniciou a Copa Paraguai. Estamos falando aqui de 55 datas. Só 7 foram realizadas. Calendários muito apertados. Venezuela e Peru vivem cenários muito parecidos. O Uruguai tem um cenário um pouquinho mais tranquilo porque a Copa Uruguai foi cancelada. A Copa Uruguaia, na verdade, foi cancelada. Envolveria 68 clubes em sistema de mata-mata e se divide o torneio nacional, a competição nacional, o campeonato nacional de pontos corridos, digamos assim, se divide em apertura, intermédio e clausura, com 38 rodadas. Então tem 38 datas, 3 disputadas. Está um pouquinho mais tranquilo o calendário uruguaio em relação aos que eu já disse. O chileno, 34 datas, 7 já foram disputadas, mais 9 para a Copa do Chile, um pouquinho mais tranquilo também, mas ainda são várias datas. Equador, 32 rodadas fixas, mais 9 da Copa do Equador. Bolívia, 52 rodadas. 52 rodadas. Por quê? Porque não tem a Copa Bolívia para times da primeira divisão. 12 já foram realizadas, tem 40 datas por aí. Está um pouquinho mais tranquila em relação àqueles primeiros campeonatos que eu citei. A Argentina já está adequada à Superliga, que é uma competição com o calendário europeu. Tem também a Copa da Superliga, mas já está com esse modelo. Teoricamente, já encerrou o campeonato da temporada 19-20, a temporada 20-21, na teoria, tem início no final de julho ou no começo de agosto, muito parecido com o início que aconteceu, por exemplo, na Premier League, que eu citei como exemplo, 18-19. Mas ainda há um problema político por lá, a Superliga pode ruir, enfim. A questão é observar o momento, e no momento a perspectiva é essa. Ou seja, é possível adequar ao modelo europeu e é o que faz mais sentido, não só porque há um momento de ajuste do calendário em si para não deixar buracos e tudo mais, mas também porque é o que muitos clubes pedem.
Muitos clubes não gostam da ideia de, em meio à temporada, encarar uma janela europeia muito forte, que é a janela de julho, que desmonta muitos clubes. E aí, em meio a competições, já chegando na parte decisiva, na parte final das competições, os times se enfraquecem. Porque as grandes estrelas ou as grandes promessas deixam os times para reforçar os clubes europeus. É ruim, não é bom. Além disso, a temporada poderia ficar ou cheia de buracos ou absolutamente inviável em termos matemáticos de datas. Então, é uma brecha, é um momento para que a Conmebol e os países que estão na Conmebol pensem e talvez façam essa mudança, que eu acredito não acontecerá. Tudo vai ser na base do remendo, na base do encaixe, e as temporadas seguirão da mesma forma. Mas seria um ótimo momento para tentar essa mudança. Pelo menos essa é a minha opinião, e claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal do Fragoso. Eu vou pegando sugestões aqui de vocês para poder fazer vídeos legais, para a gente continuar falando de futebol, cada um na sua casa, hein? Fique em casa e bora falar de futebol.